As questões de história do vestibulinho da ETEC normalmente são as mais temidas e mais odiadas pela galera que é de exatas e quer passar na prova. Mas elas não precisam ser tão difíceis quanto parecem. Você duvida? Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e hoje eu vim aqui justamente para te provar isso. Vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Cá estou eu com o nosso amado e querido Vestibukindle e também com a Vestibuleia, porque hoje é dia de resolução de questões. Esse é mais um vídeo da série Prova da ETEC na Prática, que é uma série em que eu trago aqui questões que caíram realmente no vestibulinho da ETEC e que são muito importantes para quem quer passar na prova. E por isso eu resolvo a questão e, mais do que isso, eu te ensino como resolver e também o que tem por trás das questões. Porque a maior dúvida de muita gente é saber como chegar à resposta de algumas questões do vestibulinho. Como você já viu, a questão de hoje é de história, aquela matéria que quem é de exatas não gosta muito, porque é extensa, porque tem algumas datas específicas, alguns nomes específicos, mas eu juro que você vai perceber que a questão não é tão difícil quanto parece não. E essa é uma questão daquele tipo que vai unir duas coisas. O conhecimento da interpretação de textos, que é muito importante para o vestibulinho da ETEC, tanto para a parte de humanas, quanto de exatas, tanto de biológicas, e também um conhecimento específico do assunto. Essa é uma coisa que o vestibulinho da ETEC faz muito, que é mesclar a interpretação com o conhecimento teórico da matéria. Então esse é um tópico que está na checklist ETEC atualizada para este ano. Inclusive, caso você queira saber quais são os tópicos mais cobrados, o que cai no vestibulinho da ETEC, eu disponibilizei gratuitamente aqui no canal a checklist ETEC atualizada para as provas deste ano, então eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima para que você veja depois, baixe a checklist e consiga utilizar para direcionar o teu estudo, para estudar realmente aqueles assuntos que são importantes, belezinha? Então o nosso assunto de hoje é Revolução Francesa. Eu sei que tem gente que surta só de pensar, porque é um assunto que é um pouquinho complicado para muitas pessoas, porque ele é extenso, porque ele teve alguns períodos, alguns nomes, isso atrapalha muito quem não é muito de humanas, mas estou aqui para te ajudar, então vamos logo pro enunciado dessa questão, vamos entender o que ela quer da gente, vamos interpretar a questão, para assim a gente poder chegar à resposta dessa questão, que eu sei que é o que você mais quer. Por isso, vamos que vamos. Papel e caneta em mãos aí, eu quero você anotando e prestando atenção também. Iniciada em 1789, a Revolução Francesa tinha como um de seus principais objetivos a abolição, ou seja, o fim, da sociedade de antigo regime, com o fim dos privilégios e das desigualdades entre os diferentes grupos sociais. Pouco antes da Revolução, a sociedade francesa estava dividida entre. Então, o que a questão quer saber da gente? O que ela quer que você responda é basicamente como estava dividida a sociedade na França antes de acontecer a Revolução Francesa. E só um parêntese aqui. Diferente do que muita gente pensa, a Revolução Francesa não foi um único fato que aconteceu, não foi um único dia em que alguém chegou e fez uma revolução. Na verdade, ela foi marcada por uma série de transformações que foram acontecendo na França por conta dessa divisão que tinha na sociedade. Uma parte da sociedade queria brigar pelos seus direitos, pelo fato de que ela era muito desigual, sabe? Não tinha privilégios, enquanto uma outra parte era muito privilegiada, sem ter que fazer nada por isso. Então o que acontecia na França era que muitas pessoas trabalhavam e pagavam impostos para que pudessem sustentar outras pessoas. Por isso então que teve a Revolução Francesa. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre a Revolução Francesa, comenta aqui pra mim, para que eu possa fazer um vídeo falando sobre isso, porque é um assunto muito massa, é um assunto muito extenso e é um assunto muito cobrado no vestibulinho da ETEC em diferentes contextos, pelo fato de que a Revolução Francesa ela traz alguns ideais, e esses ideais acabaram influenciando também em várias situações, revoluções, pequenas revoltas e assim por diante, ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Algumas coisas que aconteceram foram motivadas pelos mesmos objetivos, pelos mesmos ideais que a Revolução Francesa. Então agora vamos ler aqui as alternativas e depois chegar à resposta. Então, alternativa A: apoiadores de Napoleão e de Robespierre, importantes lideranças políticas conservadoras que lutavam pela manutenção da monarquia francesa. B: burguesia e trabalhadores rurais e urbanos, já que o clero e a nobreza não tinham participação significativa na política francesa no período pré-revolucionário. C: girondinos e sans-culottes, grupos rivais que disputavam a hegemonia política e representavam os diferentes interesses da burguesia na relação com o rei Luís XVI. D:
primeiro e segundo estados, clero e nobreza, que reuniam cerca de 3% da população, e terceiro estado, que abrigava a burguesia, os trabalhadores rurais e urbanos e pagava sozinho todas as taxas e os impostos diretos cobrados pela monarquia. E primeiro e segundo estados, clero e nobreza, que reuniam a minoria da população, mas pagavam sozinhos todas as taxas e impostos diretos que financiavam os programas assistenciais que mantinham parte do terceiro estado. Ou seja, alternativas muito diferentes, mas que parecem que falam a mesma coisa. Como a gente já sabe, a questão traz um pouco do contexto de Revolução Francesa e quer saber da gente quais eram os grupos sociais da sociedade francesa antes da Revolução. E por que eu coloquei aqui sociais? Porque é importante prestar atenção nesse detalhe que parece tão pequeno, mas faz toda a diferença. O que acontece é que na Revolução Francesa, além dos grupos sociais, a gente teve também alguns grupos políticos se dividindo. Ou seja, mesmo entre as pessoas que queriam a Revolução, que não queriam mais o rei no poder, esses grupos se subdividiram, digamos assim, de acordo com os interesses políticos de cada um. Então algumas pessoas eram mais conservadoras, outras já eram um pouco mais radicais, por exemplo, os jacobinos, quando a gente fala em girondinos e jacobinos. Só que o importante para essa questão aqui é a pauta social, então como a sociedade estava realmente dividida na Revolução Francesa, e não quem apoiou quem ficou ao lado de quem, ou quem liderava. A questão quer saber grupo social, certo? Então, como a gente já sabe, como eu já contei para você aqui também, um dos grupos sociais meio que carregava a França nas costas e tinha que pagar muitos impostos, vivia numa situação muito desigual, não tinha direito a nada, enquanto outros grupos ficavam lá de boa, fazendo altos nadas, só se aproveitando dos privilégios que o trabalho daquela outra galera acabava gerando. Então vamos ver aqui qual alternativa fala pra gente, primeiramente, de grupos sociais e qual delas pontua pra gente essa questão da desigualdade. Então a alternativa A nos fala aqui, então, né, que a sociedade era dividida basicamente em os apoiadores do Napoleão e os apoiadores do Robespierre, que eram importantes lideranças políticas conservadoras que lutavam pela manutenção da monarquia francesa. A alternativa já começa errada no momento em que ela fala pra gente de apoiadores de fulano, apoiadores de ciclano, porque como eu te falei aqui, a questão não quer saber quem apoiava quem, não quer saber de grupos políticos, ela quer saber sobre grupos sociais especificamente, sobre aqueles estados que a gente tinha na sociedade da França durante o antigo regime. Então a alternativa A, só na primeira partezinha dela, antes mesmo da vírgula, a gente já percebe que ela não está correta. Agora vamos então para B, que fala pra gente burguesia e trabalhadores rurais e urbanos, já que o clero e a nobreza não tinham participação significativa na política francesa. Olha só, primeiro erro aqui é que fala que a sociedade só se dividia entre burguesia e trabalhadores urbanos, o que é uma mentira, porque tinha também os trabalhadores rurais, sem contar que o clero, ele participava assim, fazia parte da sociedade. E é interessante que a questão colocou uma pegadinha marota aqui. Fala que não tinham participação significativa na política francesa, quando na verdade muita treta aconteceu justamente por conta do clero e por conta dos nobres, que eram pessoas que não estavam ali trabalhando ativamente. Vamos agora para a alternativa C, que nos traz uma bela de uma pegadinha, que ela começa assim. Girondinos e sans-culottes, grupos rivais que disputavam a hegemonia política e representavam os diferentes interesses da burguesia na relação com o rei Luís XVI. E por que eu falo que é uma pegadinha? Você poderia cair nessa, pelo fato de que girondinos e sans-culottes realmente existiam e realmente foram grupos que a gente teve na França. Além deles, também teve o grupo dos jacobinos. Então, de certa forma, os girondinos eram um pouco mais contidos, era um grupo mais moderado, digamos assim. Os jacobinos, eles eram mais de esquerda, mais radicais. E a gente tinha também os sans-culottes, que era um grupo formado principalmente por trabalhadores, pequenos proprietários e assim por diante. E claro que cada um tinha o seu interesse principal ali, apesar de todos eles quererem que acontecesse uma mudança na França. Só que, como eu falei aqui, a questão não quer saber de política. Até fala aqui na alternativa que disputavam a hegemonia política. Só que a pergunta é sobre os grupos sociais, não os grupos políticos. Por isso que a C é uma baita de uma pegadinha e você poderia cair nela sem perceber. Porque ela engana um pouco a trazer grupos que realmente existiram ali e trazer informações verídicas no meio da alternativa, certo?
Então por isso a C não está correta, pelo fato de que, mesmo política e sociedade se unindo sempre, isso é uma coisa que é meio impossível de não acontecer, só que a questão não quer que você coloque a política junto. Ela quer que você veja quais são os grupos sociais. Então, só um exemplo rápido. É como se a gente fosse considerar a sociedade aqui no Brasil. A gente não quer saber, quando fala do aspecto de grupo social, quem apoia, por exemplo, o político X ou quem apoia o político Y. A gente quer saber quem é a classe média, quem é a classe baixa e quem é a classe alta. Óbvio que elas vão se subdividir em várias outras categorias, que vão variar de acordo com todos os aspectos que são envolvidos. Só que a gente quer saber quais são as classes. A mesma coisa aqui. Só que na França, antes da Revolução Francesa, essas classes eram chamadas de estados. E a alternativa D e a E falam pra gente dos estados. Então, vamos ler agora as duas e vamos tentar entender qual é a correta, por que é a correta. A alternativa D, primeiro e segundo estados, clero e nobreza, que reuniam cerca de 3% da população, e o terceiro estado, que abrigava a burguesia, os trabalhadores urbanos e rurais, e pagava sozinho todas as taxas e os impostos diretos cobrados pela monarquia. E primeiro e segundo estados, clero e nobreza, que reuniam a minoria da população, mas pagavam sozinhos todas as taxas e os impostos diretos que financiavam os programas assistenciais que mantinham parte do terceiro estado. Parecem idênticas, mas não são. A alternativa D fala pra gente que tinham esses três estados, então primeiro e segundo, clero e nobreza, e o terceiro, que era o povo em geral, então burguesia, trabalhadores rurais, artesãos e assim por diante. E a D fala pra gente que o terceiro estado pagava tudo sozinho, enquanto primeiro e segundo só aproveitavam as suas regalias, digamos assim, porque o clero, que era a igreja, não precisava pagar impostos e assim por diante. E a alternativa E fala justamente o contrário. Fala pra gente que o clero e nobreza, que eram a minoria, então os 3%, pagavam tudo meio que pra bancar o terceiro estado. Qual delas está falando a verdade pra gente? A D tá falando a verdade pra gente. Por que a D tá falando a verdade pra gente? Porque na Revolução Francesa o que acontecia era justamente isso. Mas Lilian, por que era tão injusto o terceiro estado ter que pagar tudo, sendo que ele realmente era a maior parte? Não faz sentido? Não faz sentido. O que acontece é que o terceiro estado, ele tinha que trabalhar tanto para conseguir bancar a monarquia, a nobreza e o clero, que ele acabava sendo muito prejudicado, ficando então sem alimentos, sem condições de vida muitas vezes, porque eles precisavam bancar todos aqueles impostos, todos aqueles privilégios que o primeiro estado e o segundo estado tinham. Então imagina como se fosse um grupo de amigos em que você tem ali alguns amigos que fazem vários nadas, mas sempre são as pessoas que ganham tudo. Por exemplo, imagina na escola, você se esforça, você estuda, se dedica e tira nota 3. E aquela pessoa que só dorme na aula tira 10. Bem injusto, certo? Era justamente o que acontecia então na França. O terceiro estado, que se esforçava, se dedicava, trabalhava muito, não tinha vários direitos que eles deveriam ter e tinham várias obrigações que não faziam sentido para que eles pudessem bancar aqueles que tinham um esforço muito menor que o deles. No caso, toda a parte do primeiro estado e do segundo estado. E foi isso que acabou gerando uma movimentação que levou então à Revolução Francesa. Só que isso não é assunto para esse vídeo de hoje, senão ele vai ficar bem extenso se eu começar a falar de Revolução Francesa e como foi que aconteceu e assim por diante, porque como eu já falei aqui, é um assunto que é bastante extenso mesmo, justamente por isso que muita gente que é de exatas não curte muito. Então, como você viu, a alternativa D é a nossa alternativa correta nesse caso aqui, é a alternativa que é a certa nesse vestibulinho, e indo pelo contexto também, pela interpretação, você conseguiria chegar a essa resposta pelo fato de que fica óbvio na alternativa que é uma situação injusta. Duas classes não precisarem trabalhar para que uma trabalhe e sustente tudo, sabe? É como se você tivesse que fazer tudo para uma outra pessoa que não te faz nada em troca. Então, basicamente, essa é a resposta e essa é a questão, esse é o paranauê dessa questão. Como você viu, eu entrei um pouquinho na Revolução Francesa, porque é uma questão que precisa ter um conhecimento ainda que básico desse assunto para conseguir chegar à resposta dela, para conseguir fazer uma boa resolução dela, ok? E bom, se você gostou dessa resolução de questão então, já quero sugerir que você clique em gostei nesse vídeo. Lilian, por que eu deveria clicar em gostei? Pra mostrar que você gostou mesmo, que ajudou você nos estudos, e assim eu posso trazer mais questões, principalmente de história, aqui pro canal, pra te ajudar ainda mais a conquistar sua vaga no vestibulinho da ETEC. Além disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho de inscrever-se, para que assim você veja sempre que estiver vídeo novo, porque toda semana temos vídeos novos nesse maravilhoso canal pra fazer você conquistar a tua aprovação. Então, não perca os vídeos novos
novos e pra não perder, vale a pena você se inscrever aqui no canal. E claro, me siga no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial, com 2 L's no meio, porque lá eu faço quiz toda semana pra ajudar você a testar conhecimentos. Eu tiro muitas dúvidas nos stories toda semana. Eu também faço muitos conteúdos muito massa pra ajudar você que quer mesmo passar na prova da ETEC. Então me siga no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá? Um big beijo, até o próximo vídeo e tchau!